Olá, queridos, Pai do Senhor, pastor Wagner Camilo, quero me apresentar para você. Eu sou pastor da Igreja Cristã Palavra e Vida, estou ordenado ao ministério faz 30 anos, pai de 4 filhos, todos casados, avô. Minha esposa, a pastora Francisca Camilo, que tem me acompanhado todo esse período, nesse tempo em que o Senhor nos chamou para a realização da obra. E eu quero compartilhar com vocês, nessa avenida extensa que é a internet, né, um pouco da nossa experiência ministerial em relação à pregação do Evangelho. Nós vemos novos pregadores surgindo e talvez sirva aqui alguma orientação para alguns que possam estar assistindo ou ouvindo esse vídeo, tá bom? Então nós, como mensageiros, devemos ter consciência da responsabilidade que nós temos diante do público que vem à igreja para ouvir a palavra de Deus. Expor a palavra de Deus a uma congregação é muito importante nós não errarmos, tá? Um dia eu ouvi uma seguinte frase: não erre para aprender, aprenda com o erro dos outros. E num período muito extenso, eu observei alguns erros de alguns pregadores, todo esse período que eu falei de 30 anos, e nós vemos a necessidade de passar algumas informações para que você não erre também, tá bom? Então, segura desse vídeo, eu quero passar muito importante para você isso. Nós vamos aprender a pregar, nós vamos evitar erros, ouvindo agora erros que um pregador não pode cometer. Então faça o seguinte, me ajude nesse vídeo, né? Coloca aí, dá um like, aciona o sininho, como todo mundo fala, e nos segue e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Então eu vou falar aqui sobre alguns erros que o pregador não pode cometer, tá bom? Alguns erros que o pregador não pode cometer. Então fica atento com isso. Fica atento com isso. Se possível, pega uma caneta, pega um papel, anote, que vai ser importante para você que está começando, ou você que está reciclando, o que você entende que vai ser importante. Talvez você vai ouvir essas informações e vai ver que algum lugar você possa estar errando. Então é importante você ficar até o fim e ver aqui o que nós vamos passar para vocês, tá bom? Como experiência. Vamos lá então, a primeira é o seguinte: pregar a verdade sem nenhuma demonstração de amor. Isso é um erro que o pregador não pode cometer. Há pregadores que falam como se fossem juízes de todos. Só mostra a doença, mas nunca apresenta o remédio. A mesma ênfase que se dá ao pecado deve se dar ao perdão e à graça. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5 e o versículo 20. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Foi João que registrou isso no capítulo 1 e o verso 14. Então todo sermão deve estar fundamentado nesses dois elementos essenciais: graça e verdade. Seja enérgico ao apresentar o pecado, mas generoso ao apresentar o perdão, a graça, o amor e a misericórdia do Pai eterno em Jesus Cristo. Então nós temos um primeiro ponto importante aí: pregar verdade sem nenhuma demonstração de amor é um erro que não podemos cometer. Vamos para um outro ponto importante, que é improvisar sempre. O pregador não pode improvisar sempre. São erros que um pregador não pode cometer. Então todo pregador ele deve ter habilidade para improvisar, porém isso não deve ser uma regra. Eu já ouvi gente falar assim que comida feita na última hora é a melhor comida que tem. Mas com a Bíblia não é assim.
tá bom? Não funciona desse jeito. Quando o pregador não faz a lição de casa, não é difícil nós percebermos. Geralmente, quando isso acontece, as ideias, os argumentos, o corpo do sermão, ele não tem forma. Então, eis aí a razão porque alguns começam, mas não sabem como concluir. Os que só ministram a palavra de improviso demonstram não levar a sério o lugar que ocupa na obra de Deus. Jeremias 48:10, inclusive, é um texto muito forte, que ele fala assim: maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Algumas traduções falam maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, assim, você improvisar sempre, isso aí é relaxo. Então, você, pelos céus, pela Bíblia, você está totalmente fora. Então, o Espírito Santo, ele não tem compromisso com ociosos e displicentes. Observe bem. Você já avaliou o preço que muitas pessoas eles pagam para estar no culto, para ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas não deixam tanta coisa, vem correndo de serviço para ouvir uma palavra? Então o pregador ele tem a responsabilidade de não errar, não ficar improvisando sempre, para que o ouvinte ouça uma boa palavra e que o Espírito Santo possa falar com ele. Então, aí está um outro ponto interessante, de que o pregador ele não pode errar. Falar de um assunto o qual você não está familiarizado é outro ponto importante. Nós não podemos cometer esse erro. Inclusive, eu instruo nossos obreiros, ou seja, os obreiros que estão matriculados em nossa escola, quando nós tratamos sobre esse assunto da pregação do evangelho, a homilética, a hermenêutica, toda essa parte da oratória é importante falar do assunto e você está familiarizado, tá bom? Então, para ganhar a confiança do auditório, nós precisamos demonstrar convicção e certeza sobre o que está sendo ministrado. Então, conhecer bem e ter o domínio do assunto é imprescindível, gente. É imprescindível para que o pregador atinja o seu objetivo. Então, convicção, ele é fruto do conhecimento que se tem do conteúdo do assunto que está sendo tratado. Observe uma coisa: expressões como eu acho, parece que, não estou bem certo, não tenho muita certeza, isso deixa transparecer insegurança e gera dúvida no auditório. Então veja como Paulo era um homem convicto, com muita convicção. Ele dizia assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele nós viveremos. Olha que palavra poderosa: se nós morrermos com ele, nós também com ele viveremos. Tem um outro texto aqui que eu quero passar para você, baseado em Provérbios 24 e o verso 5. Eu vou passar para você aqui, olha só: o homem sábio é poderoso, a quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então fica aí, falar com um assunto ou falar de um assunto com o qual não está familiarizado, você pode passar vergonha. Então você precisa estar familiarizado. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força, tá bom? Fica esse outro ponto importante para nós aqui, onde nós estamos falando sobre aprender a pregar e evitar erros na hora da pregação. Fui chamado para pregar. Meu tempo terminou como pregador. Será que não orei o suficiente? Já tinha pregado esse sermão em outro lugar e foi um sucesso. Eu acho que nunca mais serei convidado. E aí vai. Se é Deus quem está no controle, nada acontece por acaso, gente. Se é Deus que está no controle, nada vai acontecer por acaso. Então, muitas vezes, Ele permite que coisas assim aconteçam para que sejamos sempre dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Seja dependente de Deus e não esteja
com a expectativa que você vai pregar e as pessoas vão reagir do mesmo jeito na igreja que você passou, vai reagir na outra, que vão dar glória. Não gere essa expectativa. O segredo é: pregue sem expectativa de manifestação, que vai ter aquela glória da igreja, aquele poder, senão você vai acabar se frustrando. Então fica a nossa dica. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e nos ajuda aí na divulgação de Aprenda a Pregar.